Olá, queridos pastores, queridos amigos dos Estados Unidos, das nossas igrejas aí da América. Aquele abraço a todos vocês, saudades, né? Eu não vou falar nome, bispos, pastores, né? Diáconos, líderes, são vários, são muitos, mas nosso carinho, nossas saudades a vocês. Esse ano ainda vamos estar ministrando por aqui, né? Pelo nosso vídeo, porque a sobrecarga de trabalho é gigante, infelizmente não podemos estar aí, mas Bispo Lucas, Bispo Priscila estão e tenho certeza será bênção, amém? Eu quero trazer essa palavra para vocês de hoje. Deus está impressionando muito meu coração com uma mensagem, com uma palavra que tem mexido comigo, que está no capítulo 2 do livro de Atos, versículo 14, lembra quando o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo desceu numa manhã, no Pentecostes, no dia de Pentecostes, e a partir dali, o Espírito do Senhor foi derramado sobre todos os homens. Jesus tinha prometido isso, Jesus tinha prometido que Ele enviaria o Consolador, no livro de João, Evangelho de João, e aqui em Atos 2, a gente vê o cumprimento daquela promessa, e aqui no versículo 14, deixa eu ler aqui, ele começa fazendo Pedro, quando o fenômeno do Espírito, do derramar do Espírito aconteceu, línguas de fogo, né? Pessoas falando em línguas estranhas, e labaredas de fogo sobre eles, e aí Pedro se levanta e fala uma palavra muito interessante, diz assim: então Pedro se levantou com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judéia, todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Próximo versículo: estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Próximo: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, vossos filhos, seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Sobre os meus servos, minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Vamos dar uma salva de palmas à palavra? Mais forte, amém. Eu achei fantástico esse texto. Sabe por quê? Porque o movimento e o evento mais importante depois da morte e da ressurreição de Jesus na igreja e no cristianismo é esse momento. Esse momento é o momento que coroa a história da igreja. Lembre-se, gente, que antes de Jesus nós tínhamos o Velho Testamento, e o Velho Testamento termina em Malaquias, e termina com a restauração, a primeira restauração de Jerusalém e de Israel. Termina com construindo os muros, construindo o templo que tinha sido destruído, e ali nós temos séculos de silêncio, né? E a partir dali então vem Jesus, e os anjos anunciando a vinda de Jesus. Gabriel, né, que anuncia tanto a João Batista, ao pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, o nascimento de João Batista como profeta. E depois o arcanjo Gabriel aparece a Maria, mãe de Jesus, anunciando que ela ficaria grávida. Lembra disso? A partir daquele evento, desses movimentos com o nascimento de Jesus, é esse momento. Esse momento é o apogeu, porque o Espírito Santo desce em forma de pomba, em forma de línguas de fogo, e ele toma toda aquela geração. 3.000 pessoas se convertem depois dessa pregação de Pedro. Eu preguei sobre isso nesses últimos dias no Brasil, né, falando sobre cada uma dessas fases, dessas promessas. Mas para vocês, eu não quero falar isso. Para vocês eu quero mostrar a relação que tem, nesses poucos minutos, né, que eu combinei aí com o nosso querido Rodrigo, pastor Rodrigo, de como é que seria aí a palavra. Então, aqui, quando o Espírito Santo é derramado, o mais importante evento
do Novo Testamento, o mais importante momento do Novo Testamento. O que acontece? O Espírito Santo é derramado, o apóstolo Pedro explica o que está acontecendo, e o que ele faz, o apóstolo Pedro faz uma alusão à profecia de Joel no Velho Testamento. Ele faz uma coligação com aquele evento, com aquele momento, com aquele derramar do Espírito, e ele evoca o livro de Joel. E ele mostra que o que está acontecendo foi o que foi profetizado por Joel. Agora, nenhum de nós duvidamos da unção do apóstolo Pedro. Nenhum de nós somos malucos para duvidar da percepção profética que o apóstolo Pedro tinha. Se o apóstolo Pedro mostrou para aqueles irmãos que estavam recebendo o poder do Espírito, que o que estava acontecendo com eles é o que estava em Joel, eu vou parar e vou lá em Joel analisar a promessa, porque aqui o que nós temos foi um fenômeno, o derramamento do Espírito por línguas de fogo, e a partir dali as pessoas falando em línguas estranhas. Então este fenômeno foi o fenômeno mais forte da igreja, aliás, que abriu a porta da igreja para os apóstolos. Jesus já tinha pregado o evangelho do reino. Agora não se esqueça, Jesus focava o reino, Jesus não focava a igreja. A igreja, ela é construída no fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus não explicou dos detalhes da igreja, pelo menos não explicitamente nos 4 evangelhos, nem no início do livro de Atos. Se Jesus falou isso, ele falou nos 40 dias que ele estava ressurreto, mas esse não está escrito em nenhum lugar, né? Por isso que Paulo fala que a igreja está construída no fundamento dos apóstolos e profetas, porque são eles que interpretam o reino, que leem os evangelhos e interpretam o reino, e eles extraem do ensino do reino de Deus a forma prática para a igreja estar e se estabelecer. Jesus fala sobre a igreja 2 ou 3 vezes apenas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo, vai e diga, a igreja considera aquele irmão gentio, se você o exortou 1, 2 ou 3 vezes, e tudo que ligares nos céus será ligado na terra. 3 vezes que Jesus fala sobre a igreja. Agora, Pedro, voltando, Pedro faz alusão à profecia de Joel. Então eu quero ir lá na profecia de Joel, e eu quero ver tudo o que estava na profecia de Joel, e toda a promessa que a profecia de Joel nos deu, que estava começando a cumprir com o derramamento do Espírito no Pentecostes de Atos capítulo 2. Para isso nós vamos para Joel 2, 28. Vamos começar em Joel 2, 28, e aí a gente vai ver alguns versículos, né, saltitando ali. E aqui no 28 ele diz: e depois desses dias derramarei meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, suas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Esse versículo é exatamente o versículo que Pedro citou. Então o apóstolo Pedro, quando veio o derramamento do Espírito, ele citou exatamente Joel 2:28, que é onde nós estamos lendo. Foi lá, pontual, não citou outro, foi aqui, foi ali que ele citou. Só que o texto de Joel 2 termina com o versículo 28, mas ele não começa. É incrível, ele não começa. Olha o capítulo 2, o versículo 1 em diante. Vamos lá no capítulo 2, no 1, porque o 2:28 fecha uma ideia, fecha uma progressão de profecias. Vamos começar no 2:1. Ele diz assim, capítulo 2 de Joel, versículo 1, diz: toque a trombeta em Sião, dê o alarme no meu santo monte, tremam os habitantes do país, pois o dia do Senhor está próximo. Quero ouvir um amém forte, mais forte. Ou seja, o dia do Senhor começou a ser anunciado com o derramamento do Espírito em Atos 2. Quando Pedro prega aquela palavra, Pedro abre o calendário dos últimos dias, chamado o dia do Senhor. Vai para frente, versículo 2. É dia de trevas, de escuridão,
Dia de nuvens de negridão, como a luz da aurora, se estende pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca se viu antes, nem jamais se verá nas gerações futuras. Uau! Olha agora, ele foca sinais dos últimos dias, depois ele volta para quem? Para um exército, mas é um exército diferente, não é um exército de guerra. Olha o versículo 3, dá sequência, 3. Diante deles o fogo devora, atrás deles vem uma chama, diante deles a terra é como um jardim do Éden, atrás deles é o exército arrasado, nada lhes escapa. Próximo, 4. Eles têm a aparência de cavalos, cavalaria, ataca galopando. Próximo, com um barulho semelhante de carros, saltam os cumes dos montes, um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante dele os povos contorcem angustiados, os rostos ficam pálidos de medo. Próximo, eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, saltam muralhas, marcham em linha, sem se desviar do curso. Próximo, não empurram uns aos outros, cada um marcha em frente, avançam entre os dardos, sem desfazer a formação. Próximo, lançam sobre as cidades, correm ao lado das muralhas, sobem nas casas como ladrões que entram pelas janelas. Mas diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz na frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como é poderoso que obedece às suas ordens. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Que coisa! Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim com todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Pode dar uma salva de palmas, povo de Deus, aí dos Estados Unidos, mais forte, aleluia, é isso. Presta atenção, depois que ele fala que viria o Espírito Santo, que seria derramado o Espírito Santo, qual é o foco? Qual é o foco da profecia? Um povo, um exército. Olha isso, um exército, um povo que não tem barreira, um povo que não tem limite, um povo que não tem nada que é capaz de vencê-los, um povo que vence os inimigos, um povo que aterroriza a terra. Depois do derramamento de Atos 2, o que aconteceu? Nascimento da igreja. Povo de Deus, esse povo aí, esse exército aí, é a igreja. É a igreja, uma salva de palmas, mais forte. É a igreja, a profecia falando sobre a igreja. Ninguém pôde conter a igreja, nem a perseguição, nem as chamas, nem as covas de leões, de feras, nem as cavernas, nem as fogueiras. Por quê? Porque a igreja se tornou esse povo revestido pelo poder de Deus. Amém? Mais forte. Quero ouvir um amém aqui do Brasil. Sabe o que significa isso? Promessa de avivamento, promessa do mover de Deus, promessa que Deus estaria levantando um exército. Deus chama a igreja aí de exército. Paulo chama a igreja de lavoura, edifício, família e exército. O exército, a igreja como exército, é tirada desse texto. E eu quero deixar essa palavra para vocês na América. Vocês não são um pequeno rebanho, não. Vocês são um grande exército do Senhor. Mais forte. Amém? Nós somos uma igreja pequena, não temos tanta visibilidade. Vocês são parte do grande exército de Deus. Para de ter o complexo de ser pequeno. Para de olhar para vocês como se fossem pequenas pessoas, pequenos grupos. Vocês são o exército da última hora. Nós somos o exército. A igreja é o exército que Deus se levantou. E começou no livro de Atos capítulo 2. E começou com a palavra do apóstolo Pedro, dizendo: isto que estáis vendo e ouvindo é aquilo que foi profetizado por Joel. Isto é aquilo. Isso que vocês estão vendo é o que foi mostrado e profetizado por Joel. Pastores, cobrem ânimo no seu coração. Levanta a sua cabeça. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todo mundo. É hora das manifestações sobrenaturais. É hora do mover profético de Deus nas pessoas, nas famílias, nas finanças, na saúde, curando cada um que está enfermo. É hora de tremer as sociedades onde estamos vivendo e convivendo.
Amém? Uma salva de palmas forte ao nosso Deus, mais forte, aleluia. Como é que você vê a igreja? Você vê a igreja problemática, dividida, rachada, não consegue evangelizar? Muda a sua visão. Deixa o Espírito Santo colocar óleo, azeite, colírio nos seus olhos, para que você veja a igreja sobre esta perspectiva do apóstolo Pedro. Esta é a perspectiva que Deus começou a igreja. A igreja não foi começada na cruz de Cristo. Na cruz e na ressurreição, Jesus fecha o projeto de redenção humana, redenção para as pessoas que converterem, que se arrependerem, que se batizarem. Isso é redenção, a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, a igreja nasce com poder. A igreja nasce deste evento e desta profecia. Só que eu não posso rachar a profecia, eu não posso dividir a parte do derramamento do Espírito e a parte do exército. É uma profecia uma só, é uma sequência e não para aí, ela continua. E ela vai mostrando, ela une a primeira vinda de Jesus com o derramamento do Espírito e a segunda vinda de Jesus. A profecia de Joel une esses dois momentos. Ele põe isso como um parêntese. E aí é o tempo da igreja. É o seu tempo, é o meu tempo, é o nosso tempo. É o momento em que o poder de Deus está sendo derramado. Amém? Mais forte, uma salva de palmas. Aleluia. Eu quero fechar essa meditação profética com vocês. Estou aqui para dar esta palavra, a importância dessa palavra. Nós não estamos vivendo um momento qualquer, nós estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade. Nós estamos vivendo o apogeu da igreja, o levantar da igreja. Só que não é só o derramamento do Espírito, é a formação da igreja. Eles não empurram uns aos outros, eles ficam na sua formação, eles caminham entre as flechas e eles sobrevivem, as flechas não os atingem, eles saltam as muralhas. Tem muralha na sua vida? Tem obstáculo para você não ganhar mais, para te tirar da empresa, para você não crescer, para vencer seu casamento? A unção de Deus vai destruir essas muralhas. A unção de Deus vai fazer você saltar sobre esses muros e traspassar esses limites. Amém? Deus vai ungir você com essa palavra, com esse poder, com essa unção sobrenatural na sua vida. Feche seu equipamento, querido, fique em pé, dê uma salva de palmas bem forte. Entenda a importância do momento que você e eu estamos vivendo. Entenda a importância desse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Tempos do Espírito Santo derramado. Tempos onde o poder de Deus estará curando, queimando, fortalecendo, restaurando cada uma das pessoas necessitadas. Aí no versículo 19, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Projeta para mim aí. Todo aquele, neste período, porque não foi assim com Moisés. No período de Moisés, da lei, você invocava a Deus, mas não tinha resposta. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Está dentro dessa profecia. Invoque o nome de Jesus hoje. Agora, fique em pé onde você está. Feche o seu equipamento. Comece a orar em línguas. Comece a liberar a unção do Espírito Santo sobre você. Pronto, está lá. Ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra será salvo, não é ir para o céu, será respondido, será atendido. Hoje é o dia em que Deus vai atender você. Hoje é o dia que você vai invocar o nome do Senhor e Ele dirá: eis-me aqui, meu filho, a sua cura, a sua libertação financeira. A palavra aqui será salvo. Essa salvação não é salvação para a eternidade, é resposta, intervenção de Deus na sua história e na sua vida. Amém? Põe a mão, levanta as suas mãos, comece a cantar.
Quero pedir aí ao apoio dos músicos. Comece a adorar em Deus em novos cânticos espirituais. Comece a fluir na unção do Espírito Santo. O bispo Lucas, pega esse microfone, ou então um dos pastores que puderem, pega esse microfone e comece a ministrar agora o poder de Deus. Você vai invocar o nome do Senhor e você será respondido, e o poder de Deus responderá à sua vida. Sua cura está chegando, o câncer vai sumir, problema cardíaco, problema gástrico, problema renal, hepático. Agora é a hora do poder de Deus tocar a sua vida. Agora é a hora do sobrenatural tocar você. Bispos, pastores, quem puder, pegue o microfone. Termina nesse momento profético importante de compreensão do dia, da época, do momento que nós estamos vivendo. Deus abençoe vocês, um beijo no coração. Bispos, pastores, ministra aí, vai. Eu quero ver a unção de Deus sendo derramada na vida de vocês. Beijo, América. Se Deus quiser, ano que vem estaremos em nome de Jesus com vocês. Oro muito por isso. Beijo.